E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Onde está aquele seu amigo que frequentava a missa com você? Onde está aquele seu amigo que era acólito, ou que era membro do coral, ou que ajudava nos eventos do apostolado? Onde está aquele seu amigo que levou tantas almas para o rito romano tradicional, que mudou seus costumes, que reformou seu vestuário, que abandonou tantas ocasiões de pecado? Enfim, aquele seu amigo que queria ser santo, ter amizades santas e um namoro santo? Onde está aquele seu amigo que era frequentador assíduo dos sacramentos e tão devoto da Santíssima Virgem? Onde está aquele seu amigo que foi um exemplo de católico? Cada um de nós pode pensar numa pessoa diferente. Cada um de nós pode dar um nome diferente a esse amigo ou amiga. Porém, o que parece comum a um grande número de fiéis que frequentam o nosso apostolado é a constatação de uma trágica realidade em nosso apostolado, mas também em outros tantos apostolados. Há muitas almas que descobrem o tesouro da tradição da Igreja, assim como há muitas almas que abandonam esse tesouro. Todos os domingos nós observamos que sempre há pessoas novas, pessoas desconhecidas, que vêm pela primeira vez ao rito tradicional, que se sentem atraídas pela riqueza incomensurável do rito tradicional. Mas, domingo após domingo, muitos de nós também constatam o efeito contrário. Há almas que se afastam, há almas que se desapegam dos sacramentos, da Santa Missa e do apostolado como um todo. Sendo assim, é oportuno que perguntemos a cada um de nós: quem será o próximo? Serei eu o próximo a abandonar tudo? Serei eu o próximo a abandonar os sacramentos, a Santa Missa e o apostolado como um todo? Quando Nosso Senhor anunciou aos apóstolos que um deles iria traí-lo, os apóstolos, por sua vez, perguntaram com muita aflição: sou eu, Senhor? Nós também, caros fiéis, devemos pedir a Nosso Senhor que Ele revele com a luz da sua graça se estamos próximos de tamanha desgraça, para que possamos nos emendar e retornar ao fervor da caridade. Em outras palavras, nós também devemos pedir a Nosso Senhor que Ele nos faça ver, que Ele nos permita ver qual o grau da nossa assídia. De fato, caros fiéis, a assídia é a causa principal de todas as quedas, de todas as faltas contra a perseverança, de todo o abandono da devoção e da vida interior. Assídia é uma palavra grega que significa falta de cuidado, ou seja, indiferença, aversão, falta de apetite. Trata-se de uma doença espiritual, de um pecado capital, que põe a alma num estado de mornidão, e por isso ela também pode ser chamada de tibieza, pois tibieza quer dizer mornidão. A assídia se manifesta, antes de tudo, como uma forma de tristeza, um certo desgosto pelos bens sobrenaturais, desgosto pelo esforço que tais bens nos custam,
razão pela qual nós começamos a cumpri-los com negligência, ou então abreviá-los, ou ainda a omiti-los por completo. Ora, um dos primeiros efeitos da presença de Deus em nossa alma pela graça santificante, um dos primeiros efeitos é a alegria espiritual. A alma que se sabe amada e habitada pelo Espírito Santo, essa alma se alegra com a presença divina em seu interior. Ela se alegra com o seu próprio bem espiritual. Então, o primeiro sinal da assídia é a interrupção da alegria espiritual, pois a alma assidiosa começa a entristecer-se com os bens sobrenaturais. E assim cai na negligência com os seus deveres de oração, até chegar à omissão completa desses deveres. Se a alma assidiosa não lutar contra essa tristeza, pouco a pouco ela dará entrada ao desgosto consentido pelos bens sobrenaturais. E na verdade, quando a vida espiritual se torna um peso para a alma, quando a alma começa a deprimir-se com a própria santificação, então ela faz um movimento contrário da devoção. Pois, enquanto a devoção consiste na prontidão de vontade no serviço a Deus, que torna a alma leve para cumprir essa vontade sem demora, isto é, sem apego às criaturas. A assídia, por sua vez, faz o movimento contrário. Ela torna a alma pesada. A assídia é uma doença, então, que não crê na palavra de nosso Senhor, quando ele diz: meu jugo é suave e meu peso é leve. Para a alma assidiosa, o jugo do Senhor é pesado demais. E por isso, a assídia conduz pouco a pouco a alma à omissão dos deveres de oração, assim como dos demais deveres de Estado. Ainda que a alma assidiosa procure rezar, ela precisa lutar arduamente contra dois efeitos da assídia na oração, a saber, as distrações e a sonolência. A alma assidiosa tem maior dificuldade para reagir às distrações. Como a sua imaginação e a sua memória estão cheias de imagens, por causa do excesso de apego às criaturas, essas imagens aparecem durante a oração e desviam a atenção da alma assidiosa. Na verdade, a alma assidiosa sente tédio na oração e por isso qualquer distração, qualquer imagem, qualquer lembrança, seja uma cena de um filme, seja uma música, seja um prato saboroso, seja uma pessoa ou um lugar, enfim, qualquer lembrança, qualquer imagem se torna mais interessante que a oração. Além disso, a alma assidiosa sente muito sono durante a oração. Mas essa sonolência passa quando ela muda de atividade e dedica-se a qualquer outra coisa pela qual sente grande paixão. Esse efeito revela um outro aspecto da assídia, pois, por um lado, a assídia consiste numa espécie de tristeza espiritual, um desgosto pelos bens sobrenaturais, que conduz a alma à negligência e à omissão dos seus deveres de oração e dos seus deveres de Estado. Por outro lado, a alma assidiosa se mantém muito proativa para tudo aquilo que não é seu dever. Muito proativa para tudo aquilo que não é a vontade de Deus, e sim a vontade própria. Isso quer dizer, caros fiéis, que a alma assidiosa esconde o seu desgosto pela oração
com o trabalho exterior, com a dedicação apaixonada por qualquer outra atividade que não seja a oração e os deveres de Estado. Não é preciso muito esforço para perceber que as nossas igrejas estão cheias de almas assidiosas, isto é, cheias de pessoas bem intencionadas, mas espiritualmente enganadas, porque deixam a vontade de Deus, abandonam a vontade de Deus, a fim de preferir a vontade própria, porque encontram mais deleitação na vontade própria do que na vontade de Deus. Assim, por exemplo, uma mulher pode abandonar seu marido e os deveres de casa para cuidar da paróquia, da pastoral, julgando que faz a vontade de Deus, quando, na verdade, ela abandona os seus deveres de Estado para procurar a vontade própria fora de casa e longe da oração. Um outro exemplo, um rapaz pode passar horas e horas lendo livros de teologia, enquanto não cumpre sua rotina de estudo para o vestibular, que precisa prestar, ou o relatório que precisa entregar em seu trabalho. Portanto, caros fiéis, muitas almas escondem a própria assídia com uma aparência de devoção que, na verdade, se trata de ativismo espiritual. Ou melhor, fuga da oração e dos deveres de Estado, fuga da vontade de Deus, fuga da própria cruz. Mas também ânsia por deleitar-se com atividades que proporcionam alguma satisfação desordenada ao amor próprio. Um outro aspecto do ativismo da alma assidiosa é o amor pela novidade, a inconstância em permanecer na mesma atividade, uma dificuldade para encontrar paz naquilo que faz, porque está sempre inquieto em busca de novidade. É por esse motivo que a alma assidiosa detesta permanecer em casa. Qualquer pretexto lhe serve para fugir de casa, fugir do trabalho, fugir dos deveres de Estado, a fim de procurar algo mais interessante em outro lugar, na companhia de outras pessoas. Porém, por acaso a assídia não seria causada por um grande cansaço físico ou mental que vem do excesso de trabalho, que vem das dificuldades da vida cotidiana e dos próprios deveres de Estado? Santo Tomás responde que o cansaço físico faz parte da assídia, mas ele é mais um efeito do que uma causa da assídia. Na verdade, o mal dessa doença espiritual é mais profundo. A assídia é antes uma doença da nossa vontade do que da nossa sensibilidade. Antes que a assídia afete as nossas paixões, causando uma certa tristeza ou desânimo, a assídia afeta, em primeiro lugar, ela afeta a nossa vontade, produzindo uma certa aversão, uma certa repulsa pelos bens sobrenaturais. Trata-se de uma resistência à própria santificação. A alma assidiosa vê a própria santificação como um mal. À semelhança de uma pessoa doente que não consegue mais sentir o sabor dos alimentos, pois tudo o que come lhe parece amargo e desagradável. Pois, do mesmo modo, caros fiéis, a alma assidiosa sente amargor em vez de doçura, sente aversão em vez de alegria diante dos bens sobrenaturais, diante do dever de buscar a própria santificação. Isso quer dizer que a assídia não é a doença que afeta as almas que vivem em pecado mortal habitual. Nada disso. A assídia afeta as almas que vivem na graça santificante, mas que sentem repugnância pelo progresso na amizade com Deus.
Ou seja, o que pesa às almas assidiosas é o esforço da santificação, é o trabalho da santificação. Portanto, caros fiéis, a assídia é a doença que paralisa a caridade. É a doença que se opõe ao progresso espiritual. É a doença que nos faz considerar a nossa santificação como um peso, como um fardo. Então esse é o cerne da questão. O vício da assídia se opõe à virtude da caridade, ou melhor, ao progresso da caridade. Porque a assídia nada mais é do que a resistência do nosso velho homem, do velho Adão que ainda existe em nós. A assídia consiste na resistência da nossa natureza ferida pelo pecado original às exigências da caridade. Não nos esqueçamos que a caridade é uma virtude unitiva, ou seja, é próprio da caridade unir-nos a Deus. Como o cimento liga e une dois tijolos entre si. A caridade, então, é uma virtude unitiva. Porém, é impossível unir-se a Deus sem se renunciar a si mesmo. Pois, quanto mais a alma se une a Deus, mais ela deve se esvaziar de si mesma, esvaziar-se do seu orgulho, para se encher da bondade do próprio Deus, que é o sumo bem. Isso quer dizer que a caridade possui as suas exigências. A caridade exige o dom de si, o dom da própria personalidade, a oblação, a entrega da própria vida, para que assim a alma possa permanecer inteiramente a Deus e ser saciada com a bondade do próprio Deus, vazia de si mesma, vazia do seu orgulho, mas cheia da bondade de Deus. Em outras palavras, a caridade é um fogo devorador. A caridade quer devorar o nosso ser e uni-lo a Deus, assim como o fogo transforma tudo aquilo que queima. Portanto, caros fiéis, a assídia resiste às exigências da caridade por causa de um apego desordenado a si mesmo, um apego desordenado à própria liberdade. A alma assidiosa sente aversão por essa oblação de si mesma a Deus, oblação de si mesma a Deus. A nossa natureza ferida pelo pecado original resiste às exigências da caridade, resiste à renúncia de si mesmo, resiste à renúncia da vontade própria. Além disso, a renúncia de si mesmo não é uma obra de um só dia, é uma obra de uma vida inteira. Nós devemos sustentar essa renúncia de si mesmo dia após dia, semana após semana, ano após ano. Nós devemos perseverar nessa renúncia de si mesmo pelo combate espiritual de cada dia, pela vida de oração, pela frequentação dos sacramentos, pela prática das virtudes, pela mortificação e assim por diante. Porém, o maior inimigo desse combate contra as tendências perversas da nossa natureza, ferida pelo pecado original, o maior inimigo da renúncia de si mesmo, da renúncia da nossa liberdade, o maior inimigo é a assídia. Ou seja, a assídia é a doença espiritual de uma alma que não quer ser o que Deus quer que ela seja. E Deus quer que sejamos santos e não medíocres. Portanto, caros fiéis, a assídia nada mais é do que um pacto com a nossa própria mediocridade, para não ter que renunciarmos a nós mesmos, à nossa liberdade, para não cumprir todas as exigências da caridade. A assídia consiste, então, na pretensão orgulhosa de permanecer na presença de Deus, mas não desejar o progresso
na união com Deus. A assídia é a doença que paralisa a caridade e impede-nos de sermos santos. E na verdade, caros fiéis, se compreendermos profundamente o que é a assídia, deveremos então admitir que nós todos somos assidiosos. Nós todos estamos assidiosos, em maior ou menor grau. Nós todos resistimos às exigências da caridade, em maior ou menor grau. E isso explica porque temos tantos apegos às criaturas, porque temos tantas dificuldades em praticar a oração, porque fugimos do esforço no combate espiritual. Porém, a tendência da assídia, como no caso de tantas doenças do corpo, a tendência da assídia é crescer em nossa alma, como um câncer que se alastra. Se a assídia não for combatida, se ela não for remediada, a sua tendência é crescer, aumentando a nossa resistência aos bens sobrenaturais, aumentando a nossa tristeza, a nossa aversão ao esforço, ao combate pela nossa santificação, até o momento em que abandonaremos toda a vida espiritual, como tantos já abandonaram. É por esse motivo que a assídia é uma doença que deve sim preocupar-nos constantemente. Outras almas que tiveram as mesmas crises que eu, que tiveram as mesmas negligências que as minhas, que abandonaram pouco a pouco a oração como eu tenho feito, outras almas que frequentaram comigo o rito romano tradicional, outras almas abandonaram tudo, apesar da boa formação doutrinal e moral que receberam. Não abandonaram tudo por simples ignorância. Abandonaram sabendo exatamente o que estavam fazendo. Então não há nenhuma garantia humana que isso não aconteça conosco. Essa é a nossa condição, caros fiéis. Ou combatemos a assídia de todo o coração, procurando progredir na caridade, ou a assídia será a porta de entrada para o pecado mortal habitual e o abandono completo da vida espiritual. Por isso, devemos ouvir o que São Paulo diz na Epístola da Missa: já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Devemos então despertar do sono da assídia, caros fiéis, nesse tempo do advento, tempo de preparação para o nascimento de nosso Senhor em nossas almas, tempo de penitência, ainda que penitência moderada, tempo de maior combate espiritual, de maior zelo, de maior dedicação à oração e de maior frequentação dos sacramentos. Despertemos então do sono da nossa assídia, façamos desse advento um tempo de uma nova conversão, para que possamos tirar mais frutos desse tesouro que é o rito romano tradicional, ao invés de abandoná-lo, pois sem combate espiritual, sem vigilância e, sobretudo, sem vida de oração, ninguém pode perseverar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.